Olá, muito bom dia para você que nos acompanha a partir de agora. O Perspectivas de hoje recebe o líder do governo no Senado, Jacques Wagner. Ele que tem uma longa experiência política, já foi governador, ministro de várias pastas, deputado. Então, senador, eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente no Perspectivas. Sônia, primeiro, bom dia a todos que nos acompanham. Eu que agradeço o convite seu e do SBT de estar aqui para bater esse papo no Perspectivas. Muito obrigada. Vamos ao primeiro assunto. A gente teve ontem, líder, a aprovação, a autorização, na verdade, da criação da CPI das Bets. Esse tema que chamou a atenção das autoridades e da população com os dados que a gente teve aí no mês agora de setembro, relativos a agosto, que mostraram que 5 milhões de pessoas, beneficiários do Bolsa Família, apostaram 3 bilhões de reais só por meio de Pix. E isso, então, gerou diversas polêmicas, debates na sociedade de que medidas podem ser tomadas nesse sentido. A gente teve essa aprovação ontem, quero entender se o governo apoia essa CPI, a criação dessa CPI. Olha, Sônia, primeiro a gente precisa explicar para todo mundo que está nos acompanhando que o Congresso e o governo federal não criaram as BETs, ou sistemas de jogos eletrônicos. O que a gente fez foi regulamentar uma atividade que já estava presente, para o bem ou para o mal,
na residência, nos celulares, na internet de todo mundo, aberto para quem quisesse jogar, sem nenhum tipo de regulamentação, sem nenhum tipo de controle, sem nenhum pagamento de imposto e com dinheiro saindo do Brasil, indo ninguém sabe para onde necessariamente. Então, evidentemente que a regulamentação disso foi uma fase importante. Como agora estamos à luz do dia e não mais no esconderijo da falta de regulamentação, aí as coisas, os problemas começam a aparecer. Do jeito que vai ter gente defendendo que gera emprego, gera isso, gera aquilo, tem gente atacando porque realmente chocou a todo mundo o volume de dinheiro gasto pelas famílias tentando, evidentemente, ter uma melhora de vida, ganhando algum jogo, ganhando alguma loteria, coisa desse tipo, que as pessoas fazem também jogando nas loterias que a própria Caixa Econômica e alguns governos estaduais têm. É a natureza diferente, mas também é um jogo de apostas. A Mega Sena é um jogo de apostas. Então, o que chamou a atenção e deu essa grita? Até ontem, na sabatina do Galípolo, que foi indicado, que foi aprovado o próximo presidente do Banco Central a partir de janeiro, ele trouxe esse dado, porque o Banco Central controla o movimento de dinheiro no Brasil inteiro, e era uma coisa que ele disse estranha, porque a renda da população cresceu 12%, mais emprego, valorização do salário mínimo, e eles só encontravam de despesa 9%, ou em poupança ou em compra de coisas, ou seja, faltavam 3% desse crescimento. Eles começaram a investigar e, de novo, para surpresa de todo mundo, esses 3% eram dinheiro gasto nas apostas, porque estão na casa de todo mundo. Realmente é um problema, porque aí uma criança pega um celular dos pais, apesar de que aí a responsabilidade é do pai. O pai que pode bloquear no celular de uma criança, ela não ter acesso aos bets, porque não vai ser o Estado que vai tomar conta de cada um dentro da sua casa. Então, a CPI foi criada porque criou esse constrangimento, essa perplexidade. A ideia, na minha opinião, que é a ideia do governo, não é ir para outro extremo para dizer está proibido. É você ter uma regulamentação que evite esses absurdos que são o gasto exagerado, as pessoas que infelizmente se viciam e acabam gastando muito mais do que podem, daqui a pouco não estão pagando suas prestações, não estão fazendo a compra de alimento em casa para gastar em apostas. Mas eu quero voltar a dizer, eu não vejo capacidade de nenhum Estado, não é o brasileiro, de nenhum Estado tomar conta de cada um de nós dentro da sua casa, porque senão seria até invasão de privacidade. O que a gente vai ter que fazer? Ter uma regulamentação mais dura, impor regras para os donos das bets, para cada um desses sistemas, de tal forma que a gente possa ter a liberdade de quem quer jogar, jogar, mas evitar esses absurdos que são o gasto excessivo. Então, é óbvio que eu respeito, porque tem gente que é contra totalmente. Não é para ter jogo nenhum. Eu vou repetir, mesmo quando não tinha nenhum jogo regulamentado, o jogo já rodava na casa de todo mundo. Aquele jogo que fazia aposta em cima de jogo de futebol, que por sinal tem uma outra CPI funcionando, que era aquela coisa do pessoal comprar jogador para deixar sair um gol, para jogar a bola para fora e alguém ganhar um dinheirão. Então, eu acho que a gente tem que chegar no ponto de equilíbrio. A bet é uma realidade no mundo inteiro, ela tem que ser regulamentada de forma dura para evitar essas coisas. Não tem sentido criança jogar, não tem sentido a pessoa gastar um volume de dinheiro maior do que a sua capacidade financeira para viver de jogo que amanhã entra em desespero e não paga suas contas. E a gente tem, líder, de um lado a CPI, né? A gente sabe que é uma comissão parlamentar de inquérito que tem um trabalho que demora alguns meses, que é voltada ali para constatar irregularidades de empresas, possíveis casos de lavagem de dinheiro. Por outro lado, a gente tem propostas de lei de fato. Então, seriam duas coisas que andariam de forma paralela. O senhor acredita que esses projetos de lei podem andar de forma mais rápida do que até essas conclusões da CPI? Não, repare, por exemplo, em relação ao governo federal, a Receita e a própria AGU no controle da má utilização desses jogos, nós não vamos esperar a CPI para tomar atitudes. Aquilo que já ficou claro através do controle do Banco Central, da própria Receita Federal e dos órgãos nossos que controlam todo o sistema de
internet, controla no sentido de evitar abuso, ninguém está falando aqui de censura, mas esse tipo de controle, ele já está sendo apertado. Rapidamente, algumas dessas empresas instaladas vão estar proibidas, e assim como aconteceu, independente de entrar no mérito, que é a questão do X na internet, vocês vão ver que nós temos a capacidade com os órgãos de controle da comunicação do país de interditar aqueles que estão fora da lei. Então, a CPI vai buscar culpados, vai buscar o que precisa fazer para melhorar, mas eu acho não, com certeza o governo do presidente Lula não vai ficar aguardando isso. As coisas já foram dadas às ordens e o aperto já está sendo dado. Então vai ter um encaminhamento por parte do Executivo e outras medidas devem vir também via Legislativo. O Legislativo, na verdade, pode estabelecer leis. Teremos que esperar a CPI terminar, ou alguém que já tem alguma lei, porque agora vai ter uma profusão de leis. Eu conheço como é que funciona. Aparece um problema, todo parlamentar quer aparecer dizendo, eu sugeri isso. Então vai ter uma profusão de leis, todo querendo endurecer tal. O processo legislativo brasileiro não é nunca tão rápido quanto talvez deveria, mas é bem-vindo. As boas ideias serão aproveitadas, inclusive, pelo governo federal. A CPI vai acontecer. Eu espero que ela tenha objetividade, ou seja, que ela, mais do que fazer, vamos dizer, o palco da denúncia, ela busque solução, porque denunciar só não resolve. Nós precisamos saber o seguinte, como conviver com algo da atualidade que são os jogos eletrônicos. É proibir? É liberar com regulamentação dura? Eu sou mais da segunda hipótese. Tá certo. Mudando de assunto, o senhor chegou a citar aí a questão do X e todo esse imbróglio que envolveu também, né, essas decisões da Justiça brasileira. A gente teve já a liberação da plataforma, mas ainda não é possível ver, vários servidores ainda não conseguiram executar, né, essa determinação. E a gente tem, por outro lado, né, alguns projetos dentro do Congresso Nacional relacionados à questão de regulamentação das redes, em relação também às fake news. A gente viu casos de fake news bastante emblemáticos também nessas eleições, inclusive envolvendo o governo do estado de São Paulo. Existe a possibilidade de isso caminhar, ter algum encaminhamento após as eleições, ou o senhor acredita que deve ficar para uma outra legislatura? Não, o processo legislativo não vai parar. Mesmo agora, depois do primeiro turno, a gente já está trabalhando. O senador Eduardo Braga, que é o relator da regulamentação da reforma tributária, conversei com ele ontem, conversei com o presidente Pacheco, já está havendo a negociação com o governo federal, vai haver a negociação também com a Câmara, que a peça veio da Câmara dos Deputados. Aquilo que o Senado for modificar, é bom que a gente faça o entendimento com o governo e com a outra casa, porque vai voltar para a Câmara dos Deputados a matéria. Então, isso já está acontecendo, a gente tem um compromisso, inclusive o Senado tem um compromisso, a gente terminar essa votação em tempo de voltar para a Câmara e poder ser aprovada até o final do ano, porque a reforma tributária, o conceito macro foi feito, agora a gente precisa regulamentar. Então, não vai parar. As coisas vão continuar. Ontem nós tivemos votação, hoje tem votação. É óbvio que há um pouco de dispersão, porque muita gente está envolvida em algum segundo turno do seu estado. Mas não temos que esperar para o ano que vem. Na minha opinião, essas coisas podem começar a acontecer desde agora. Temos metade de outubro, aliás, 20 dias de outubro, novembro e dezembro. Então, temos 2 meses e 20 dias para poder trabalhar. Não, então, só para ficar claro, então, além da reforma tributária, o senhor acredita que outros assuntos, como essa questão de regulamentação das redes, podem ser ainda esse ano? Tem projetos prioritários, como o da inteligência artificial, que o presidente Rodrigo Pacheco quer votar até o final do ano. Tem o crédito de carbono, que quer votar até o final do ano. Ou seja, tem um conjunto de projetos que são importantes para a atração de novos investimentos, para o crescimento da indústria brasileira, para trazer novas empresas de tecnologia, que eu repito, não tem por que esperar. A questão das redes, eu não sei se ela terá o desfecho ainda dentro desse ano. Mas, como a gente falou do caso do X, eu quero emitir só a minha opinião. Eu sou absolutamente contra a censura, eu acho que a sociedade tem liberdade, porém, eu acho que aquilo que hoje é
uma novidade, nem tanta novidade mais, mas uma coisa que é presente, que é as redes sociais, a internet, a comunicação toda que se faz, é preciso que a gente tenha alguma regra, porque não é possível, por exemplo, no caso do X, o cidadão acha que está entrando num país de quinta categoria. Nós somos a nona economia do mundo, nós temos 210 milhões de habitantes, nós somos a matriz energética mais limpa do mundo e nós temos uma institucionalidade. Existe uma decisão do judiciário, você pode contestar, mas não pode desrespeitar. A forma é você fazer o requerimento. E eu entendo que o empresário, o estilo dele, ele acabou querendo afrontar e dizer que ele trabalha de qualquer jeito. Acabou recuando, está pagando a multa dele aí, vai voltar a funcionar. E, na minha opinião, eu acho que é assim que tem que se respeitar alguma norma. Porque, por exemplo, quando você chega no processo eleitoral, você mesmo tocou, Sônia, nessa questão das fake news, ou seja, você interfere num processo eleitoral, que é o que há de mais sagrado na democracia, é a escolha através do voto dos seus dirigentes, e começa a vender mentira. Entendeu? Uma coisa totalmente falseada, como foi agora o caso de São Paulo, de um atestado médico totalmente que tinha um claro objetivo de macular a imagem de um dos candidatos. Então não é possível que a gente ache que tudo é permitido. Nem na casa da gente a gente permite tudo. A casa de cada um você protege a sua família e tem alguma regra. Então eu preciso separar o que é censura, que eu sou absolutamente contra, daquilo que é regulamentação. E precisa ter. Senão nós não vamos conviver. Nós somos 210 milhões de habitantes no nosso Brasil. Então, não tem regra para nada. Eu acho que tem que ter regra e tem que ser cumprida. Essa situação pode trazer um gás para essa regulamentação da rede ser discutida novamente? A gente sabe que teve alguns impasses, né? Ficou muita coisa dentro de um projeto, e aí tinha aquela possibilidade de você desmembrar vários temas. Você acha que essa situação toda pode ensejar? Em relação ao quê? Em relação às redes, porque a gente tinha ali, inclusive fake news também, a gente teve um projeto que estava englobando vários assuntos, e aí por isso a gente teve dificuldade de encaminhar isso ali dentro do Congresso Nacional. Com essa situação agora envolvendo essa questão das redes, do judiciário, você acredita que isso pode dar um impulso para essa discussão dentro do Congresso? Olha, eu acho que sim, porque a tecnologia é uma velocidade muito grande. As coisas vão mudando, você cria uma coisa hoje, regulamenta, amanhã já está tudo fora daquilo, já está em outro patamar. Então eu acho que o Congresso e o governo têm que ter agilidade. Essa preocupação eu queria repetir, não é só do Brasil. No mundo inteiro, país democrático e desenvolvido, todos eles procuram saber como é que administra isso, com a inteligência artificial. De repente o cidadão bota a minha cara, a minha voz, falando uma coisa que eu nunca falei. Então não é possível. Aí quem está assistindo vai dizer, nossa, que absurdo. Só que não fui eu, é uma mentira montada. Então, para mim, mergulhar nessas questões, para inclusive ir otimizando o sistema de regulamentação ou de controle, como queira chamar, na minha opinião, é muito bom. Então eu acho que revisitar. As leis foram feitas para ter uma duração e depois elas serem reavaliadas para modificar ou para caducar e surgir uma outra. Então, eu acho que esse tema da internet, da comunicação, das redes, da inteligência artificial, são temas que vieram para ficar por muito tempo e, portanto, eu acho que vai haver sempre um processo de melhoria da legislação que regulamenta. A gente tem hoje, né, sendo previsto na pauta do Senado, a discussão novamente daquele projeto que muda prazos da ficha limpa, da lei da ficha limpa. Altera aqueles períodos ali de inelegibilidade do candidato, se é logo após, né, a condenação, se vai ser, né, depois do cumprimento da pena, como é hoje. A gente tem essa possível mudança que pode beneficiar, inclusive, vários políticos conhecidos desse Brasil. E eu queria entender qual é a sua avaliação da discussão desse tema nesse momento, entre primeiro e segundo turno, que imagem, né, isso pode também passar para a população, discussão, né, no meio, entre, né, esses períodos aí de eleições municipais.
Olha só, sinceramente eu acho que não é a hora de votar isso agora. Nós estamos entre o primeiro e o segundo turno, como você acabou de falar. Vocês estão no meio do processo eleitoral. Aí querer estabelecer uma mudança, porque no fundo é uma mudança, uma interpretação diferente na regra do jogo da ficha limpa, eu sinceramente acho muito mais conveniente a gente esperar encerrar esse processo eleitoral, que são mais 2 semanas e meia, e depois a gente tem tempo de preparar um olhar mais tranquilo, fora do calor da eleição, para projetar para as próximas eleições. Está na pauta de hoje do Senado, mas eu creio que não é o melhor momento. Não sei se ele vai se manter ou se será retirado. Creio até que pode ter a proposta de ser retirado de pauta. E a gente sabe também, Nida, que muitas decisões que passam pelo Congresso, embora não sejam diretamente ali apoiadas pela base do governo, elas acabam sendo associadas ao governo, sejam elas boas ou ruins. Essa proposta não pode também trazer um prejuízo à imagem do governo? Olha, do jeito que está hoje a política e a sociedade, a convivência dos seres humanos na sociedade moderna, tudo pode acontecer no sentido que você falou, porque tudo vira um clichê, uma notícia, um ataque, uma agressão. Então, alguém vai dizer, o governo está concordando com isso, com aquilo. Quem vai votar não é o governo. Quem vai votar é o Congresso Nacional. A lei da ficha limpa foi uma criação a partir de uma ação popular, de um conjunto de assinaturas que foram feitas. Ela evoluiu e realmente tem esse detalhe da interpretação, a partir de quando começa a valer a inelegibilidade. Então, hoje fica a cargo do magistrado interpretar como é que ele começa a contar o tempo. Eu acho que é pertinente ter uma precisão melhor no texto legal, de tal forma que a mesma pena seja aplicada para todo mundo e não dependa de uma eventual interpretação desse ou daquele magistrado. Então, na minha opinião, é bem-vinda a revisão, mas não agora, porque senão vai virar tema da campanha. Entendeu? Então, eu não, aí nós vamos contaminar o tema em vez de conseguir ter um olhar mais tranquilo para fazer aquilo que é razoável. Se botar agora, eu já sei o que vai acontecer. Ora, eles são a favor disso, o outro é contra aquilo. Então, eu não acho que é hora de introduzir um elemento como esse num processo eleitoral que faltam 19 dias para chegar ao fim. E tem mais um ponto dessa lei que é bastante polêmico, que é a questão de retroagir a lei, né? No caso, para casos que já foram julgados, enfim, condenados, você ter essa lei retroagindo também para esses casos. E isso tem sido bastante questionado também sobre esse assunto. Só acredita que isso pode também mudar, que isso pode ser revisado? Olha, em tese, a lei não pode vir para prejudicar para trás, apesar de que já teve casos que veio. Para beneficiar para trás, pode. Agora, eu não sou simpático à ideia dessa retroatividade para essa decisão, porque aí você macula até a própria regulamentação. Então, você está fazendo aquilo para beneficiar João, Manuel e fulano. Eu acho que a regra, se for tomada, é para julgamentos a partir daqui. Quem está condenado na regra, está condenado na regra. Então, na minha opinião, não tem sentido. Se começar com essa coisa da retroatividade, eu já sei o que vai acontecer. Vai virar de novo um debate, eu diria assim, meio de olhos fechados entre acusações e defesa. Não, vocês só estão fazendo para beneficiar fulano ou beltrano. Aí é a pior forma de legislar. Então, eu acho que não deveria ter essa retroatividade. Mais um ponto em relação à possível agenda desse segundo semestre. A gente está ainda lidando com casos de incêndios, de queimadas pelo país e o governo se posicionou até nessa semana, né, depois da reunião lá no Palácio do Planalto com os líderes também, sobre essa questão de leis mais duras para punir crimes ambientais, que isso seria encaminhado também ao Congresso Nacional. Isso também deve ficar para depois das eleições? Como essas leis devem chegar ali até o Congresso? Não, essa não, porque na minha opinião ela pode ser processada agora, porque ela não interfere no processo eleitoral. Os crimes, evidentemente, que tem incêndio, que tem causa natural, mas todo mundo sabe que uma parcela enorme de incêndios são provocados.
dolosamente ou não, acho que são provocados pelo ser humano, ou para limpar uma mata, para fazer uma plantação, ou como eu digo, dolosamente para realmente queimar uma área para poder botar ali qualquer tipo de agricultura ou de pecuária. Então, eu acho que esse tema tem que se botar um ponto final endurecendo realmente o regramento e a fiscalização. Porque não adianta muito ter lei dura se você não tem capacidade de fiscalizar. Hoje você, através de satélite, você consegue ter um grau de fiscalização de saber onde vão acontecer as coisas, é grande. Aí teria que ter uma atuação da Polícia Federal, das polícias militares ou ambientais, que o estado da Bahia, por exemplo, tem polícia militar ambiental, ou seja, um grupamento dedicado a esse tema. Então eu acho que aí tem que ter essa fiscalização para poder ter a punição. Senão você vai ter uma lei mais dura, se ninguém fiscalizar, nunca vai atingir o objetivo dela de punir aqueles que fazem na má fé, no dolo, alguma coisa como essa. Mas essa matéria, na minha opinião, ela deve acontecer, não tem por que parar por conta do processo eleitoral. Como eu falei para você, crédito de carbono vai continuar acontecendo, regulamentação da reforma tributária. Tem matérias que não tem um link com o processo eleitoral. E a gente, no ano eleitoral, a gente sempre tem um recesso, não assumido, mas um meio recesso, porque acaba que trabalha uma semana no mês, porque o resto, e é trabalho mesmo do parlamentar, está no seu estado, ajudando a eleição de prefeito, de vereador. Não acho que tem nada fora da norma, só que você tem uma paralisação do processo legislativo. Então, para mim, passado o primeiro turno, porque agora no segundo turno não tenho nem o número, não são tantos municípios que estão em segundo turno, aí, na minha opinião, você deve voltar ao procedimento normal. Só a gente se encaminhando aqui para o final, o senhor sabe que recentemente a gente teve a situação com o avião presidencial, né? Sobre uma pane que aconteceu, né, na vinda ao Brasil. E a gente sabe que esse processo até de aquisição de um novo avião, que foi defendido, chegou a ser defendido por alguns ministros, entre eles o ministro da Defesa, José Múcio, passa pelo Congresso Nacional. Você precisa encaminhar, então, de quanto seria esse orçamento, ter essa aprovação por parte do Congresso para possível compra de um avião presidencial. Há alguma coisa nesse sentido prevista? Ou ainda não chegou nada para vocês? Olha, na verdade, esse avião presidencial que circula até hoje, ele foi comprado ainda no mandato do presidente Lula. Ele é um avião que está longe de ser um avião que esteja à altura de cuidar ou de transportar um presidente da República, toda a sua equipe, ministros ou convidados, com segurança e com autonomia. O avião do presidente, por exemplo, quer dizer, não é do presidente, o avião presidencial, ele, para chegar em Portugal, tem que fazer uma parada no meio do caminho. Ou seja, um avião de baixa autonomia, o que é um risco. Que acontece um problema como esse que aconteceu, e que, repare, pode acontecer, para até que em avião existe. O que aconteceu, tanto é previsto que os pilotos estavam preparados para fazer todas as operações, mantiveram a estabilidade do voo, tiveram que gastar combustível para não pousar com muito peso, gastou 4 horas e meia, evidentemente que quem estava dentro do avião teve tensão, mas graças a Deus todo mundo pousou em paz e com saúde. Então, na minha opinião, sabe, às vezes tem algumas discussões no Brasil que elas acabam se amesquinhando muito. Nós hoje somos um país importante no cenário internacional. A chegada de um presidente da República com seus ministros é uma coisa importante. Então, não dá para o presidente estar num avião, um país chamado Brasil, que não tem uma autonomia, que não tem uma segurança e não seja um equipamento moderno. Esse avião tem no mínimo, sei lá, 12 anos ou algo do tipo. Não está velho. 20. Só que com a evolução eu já tenho um avião muito mais, vamos dizer, moderno. E principalmente eu estou tocando o tema da autonomia. Porque se o presidente às vezes tem que ir para os Estados Unidos, tem que fazer uma parada para depois poder chegar lá. Eu acho que está obsoleto para o serviço de um presidente da República do Brasil. Então, essa discussão vai ter, eu acho que sempre tem muita hipocrisia nisso. Aí o pessoal fala, nossa, vai gastar dinheiro com isso. A gente tem que gastar dinheiro com educação, com saúde, com segurança e com esses equipamentos, porque as relações internacionais do Brasil
trazem frutos muito importantes. Reparei, de 2023 para cá, que o presidente Lula assumiu, nós abrimos um volume de mercado imenso. O nosso agronegócio nunca exportou tanto. As exportações estão crescendo, nossa balança está melhorando. Isso tudo está gerando emprego aqui dentro. Então, as pessoas às vezes acham que está viajando. Ninguém viaja para passear, viaja para trabalhar. Eu fui governador da Bahia, não tem avião do governador, mas eu cansei de ir para a Europa, para o Oriente Médio, para a Ásia, para os Estados Unidos, para trazer. E graças a Deus consegui trazer muitas empresas que vieram investir na Bahia. Se você não leva seu país para fora, também ninguém vem para cá. Nossa última pergunta, líder, e já peço as suas considerações finais. Só o seu balanço dessas eleições municipais, desse primeiro turno. E também se vai ser necessário fazer alguma mudança, né, para esse segundo turno que está vindo, e já as suas considerações finais para a gente. Olha, primeiro eu acho que está ainda muito no calor da eleição para a gente ter uma análise um pouco mais aprofundada e tranquila, até porque você ainda tem segundo turno. A primeira leitura, evidentemente que se consolidou a posição do grupo de apoio ao presidente, porque o pessoal em geral, mesmo na imprensa, o pessoal fala, o Centrão cresceu. O que é o Centrão? Porque tem muita gente que é dos partidos que foram vitoriosos e que estão na base do nosso governo. Eu, por exemplo, na base do governo da Bahia, do governador Jerônimo, o PSD está, o Avante está, o próprio PP, que não está formalmente, mas praticamente está vindo também. Então, eu acho que talvez uma interpretação melhor seria você dizer que os prefeitos, o agrupamento que foi vencedor, que defende a candidatura ou defende o governo do presidente Lula, e quem é de oposição. Porque o Centrão, na minha opinião, não define nada, porque a natureza do Centrão, inclusive, é essa. Tem muita gente que está no governo, no próximo governo pode estar no outro governo. Então, eu acho que o Centrão se consolidou. Sim, mas o Centrão está de que lado? Então, na minha opinião, é evidente que tem o PT que tem um lado, o PL que tem o seu lado, mas tem muitos partidos. O PSD, por exemplo, está conosco na Bahia, não está conosco em São Paulo. Então, é muito diferente. Eu acho assim, o que eu posso constatar de primeira hora é que a polarização da eleição presidencial se manteve nessa eleição municipal. Agora eu quero insistir. Alguns tentam forçar uma interpretação de que o resultado da eleição municipal é um prenúncio, é uma antessala da eleição presidencial. Na minha opinião, não é. Pesa para deputados federais, estaduais, mas só que o voto na hora do voto municipal para prefeito e vereador, o olhar do eleitor é um olhar, vamos dizer, na sua cidade, no seu território. Então as questões são aquelas para interpretar quem melhor pode atender aquilo. Quando você chega na eleição presidencial, a dimensão é totalmente diferente, ou de governador do estado, porque você abarca um volume de questões muito mais amplo do que no município. Então, eu não acho que uma coisa implica na outra. Ela implica o Congresso que virá a partir de 2027, da parte de deputados federais, aí tem um olhar que você pode interpretar. Por quê? Porque os prefeitos, os vereadores, as lideranças locais pesam na escolha do eleitor em relação a deputado federal e estadual. Para governador, acho que pesam menos, e para presidente da República, na minha opinião, pesam menos. Por quê? Porque o prefeito não é importante? Não, o prefeito é super importante. É o elo que está lá colado com a população, que vive o dia a dia da população. Porém, o eleitor, como é o cargo mais importante da República, é como se ele dissesse, eu não quero intermediário. Presidente da República, escolho eu. Governador, escolho eu. Se você quer, para a liderança, me indicar o seu deputado federal e estadual, tudo bem. Mas, presidente, as pessoas formam sua opinião. Líder, muito obrigada pela sua participação com a você. gente no Perspectivas. Quer deixar um recado final? Não, o recado é parabenizar o povo brasileiro, que a gente teve uma eleição num território continental como o Brasil, com um volume de eleitores muito grande habilitados, mais de 150 milhões de eleitores habilitados. E eu acho que o principal ocorreu, que é uma eleição em paz,
Teve problema, mas não dá para dizer que foi uma dimensão muito grande, porque eu digo sempre que o dia da eleição é a festa da democracia. É quando os que têm o poder originário, que é a população, vão para a urna e dizem: eu quero minha cidade assim ou assado, e escolhe seu prefeito, sua prefeita. A mesma coisa vai acontecer daqui a 2 anos para presidente, governador, senador, etc. Então, parabéns a todos nós, porque mantivemos a democracia dentro daquilo que ela tem que ser. É um debate de ideias, respeitando os outros. Eu não gosto de fazer política com baixaria, com xingamento, porque eu acho que política é lugar de outra coisa. É lugar de discutir o nosso país, nossa cidade, nosso estado, através de argumentos. Então, eu diria assim, estamos todos nós de parabéns, a Justiça Eleitoral também, que eu acho que as coisas foram conduzidas com serenidade e a gente chegou a um resultado. Quem ganhou, ganhou, quem perdeu, avalie porque perdeu, mas o que interessa é que a gente conseguiu fazer um dia de paz na eleição desse ano. Líder do governo no Senado, Jacques Wagner, muito obrigada pela sua participação aqui no Perspectivas. Obrigada também você que nos acompanhou até agora. Lembrando dos trabalhos técnicos do João Prata e também da produção de Márcia Lorenzato. Um ótimo dia para você. Mais informações, você já sabe, no sbtnews.com.br e mais tarde também tem Poder Expresso. Um ótimo dia para você.